Então, nós vamos passar para o nosso Afrânio, né, a palavra que vai nos trazer o estudo. Bem, meus irmãos, muito boa noite, né? Acostumado com a tarde, boa noite. Tudo bem, Pablo? Graças a Deus. Acho que se apagar aqui melhora. Atrapalhou aí? Não? Bem, hoje nós temos esse tema aí para conversarmos. Na verdade, são duas passagens evangélicas. Dar-se-á àquele que tem, reconhece o cristão pelas suas obras. São duas passagens que estão citadas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, itens 13 a 16, finalzinho do capítulo 18. E essas duas passagens, nós vamos examiná-las, né? Dar-se-á àquele que tem, né? Ela se baseia nesse trecho evangélico. Essa mensagem, no Evangelho segundo o Espiritismo, essa passagem é comentada por um espírito amigo que deu a mensagem em 1862 em Bordeaux. Mas a passagem evangélica é essa aí, ó. Aqui eu estou na frente, né? Deixa eu chegar para cá. Atrapalha aí? Aí dentro. Atrapalhou aí? Mais para cá? Mas aí eu vou ficar na frente também. Pô. Então está complicado. Não, você desculpe, eu vou ficar aqui mesmo. Bom, aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos, e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos, e nada vereis. Esse é um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 14. A gente lê algumas passagens do Evangelho, e essa é uma delas, e a gente não entende muitas vezes, né? Porque realmente parece uma coisa absurda, né? Aquele que não tem, aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele que, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Quer dizer, vai se dar mais ao que já tem, e vai se tirar mais daquele que tem pouco, vai tirar tudo do que tem pouco. A gente poderia até interpretar aqui como um fenômeno moderno da nossa sociedade, né? O sujeito que tem muito dinheiro cada vez tem mais, o sujeito que tem pouco dinheiro cada vez tem menos. Mas não é isso que Jesus quis falar. Jesus não estava se referindo ao momento atual que nós vivemos. Jesus estava se referindo à época em que ele vivia. Por que ele fez essa colocação para nós? O que ele quis dizer com isso? Né? Então, essa é a preocupação desse espírito amigo que vem fazer a análise. No item 15, então, desse capítulo 18, ele faz essa análise aí. Eu pensei os pontos principais para a gente compreender qual o significado dessa passagem. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela. E porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Então, a colocação aí é de que aquele que se esforça para saber, para conhecer, esse vai reter a integralidade da mensagem de Jesus. Por isso que Jesus falava por parábolas. Até hoje, quando nós analisamos as parábolas de Jesus, muitas vezes, na primeira leitura, a gente não consegue entender o que Jesus quer dizer. O que Jesus quis dizer? Me lembro daquela parábola do festim das bodas, quando Jesus expede mensageiros para ir em direção aos convidados, para que eles viessem para o festim das bodas, porque era chegado o momento que ele já tinha sacrificado os animais que iam ser servidos
durante a festa, e os mensageiros do rei que estava convidando aqueles que viessem para as bodas são sacrificados. E a gente fica sem entender, né? Ué, mas por que isso acontece? O rei fica enfurecido, né? E manda então que se deixe entrar para participar das bodas todos aqueles que estavam nas encruzilhadas. E as pessoas entram, e aí, num dado momento, o rei, vendo as pessoas que tinham entrado, ele chega e diz: não, você não pode ficar porque você não tem a túnica nupcial. A gente lê essa passagem, se a gente não tem a luz do Espiritismo, a gente não consegue muitas vezes entender qual é a mensagem que Jesus queria passar. A mesma coisa aqui. Qual é a mensagem que Jesus queria passar? Jesus queria dizer, então, que aqueles que já têm um pouco de claridade espiritual, que já se esforçaram por conhecer a vida espiritual, por conhecer melhor os mecanismos a que todos nós estamos submetidos, esses vão cada vez saber mais. Cada vez saber mais. E aqueles que não têm essa claridade espiritual, cada vez entendem menos. Isso sim nós podemos notar na nossa sociedade. Nós que somos espíritas e que se aceitamos a vida espiritual e que estamos empenhados em conhecer cada vez mais sobre a vida espiritual e os mecanismos que vão nos trazer felicidade quando chegarmos de regresso à vida espiritual, nós estamos cada vez acumulando maiores conhecimentos. Aqui hoje nós estamos fazendo isso, procurando conhecer mais para que o nosso retorno à vida espiritual se faça em melhores condições do que quando nós chegamos aqui para essa existência. Não é isso? Agora, os companheiros que não aceitam a vida espiritual e que cada vez que tomam contatos com fenômenos que eles não sabem explicar, cada vez eles entendem menos. Aí faz sentido o que Jesus está falando para nós, né? Então, Jesus, ele anima os esforços de quem tende para o bem, quem está se esforçando, portanto, para conhecer e para fazer o bem. Aturados perseverantes, tem uma tecla aqui que... está aqui. Aturados perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São um imã que chama a si o que é progressivamente melhor. As graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a montanha santa em cujo cume está o repouso após o labor. Né? Então, o nosso esforço em conhecer cada vez mais nos faz acumular cada vez mais conhecimentos e cada vez mais nos prepara para esse repouso que ele está falando. Repouso, entre aspas, porque a gente sabe que o retorno à vida espiritual não é marcado pelo repouso. Aliás, nós vamos ter oportunidade de falar mais sobre isso. E ele continua falando: tira-se ao que não tem, ou o que tem pouco, Deus não retira das suas criaturas o bem que haja se dignado de fazer-lhes. Não é Deus que retira daqueles que pouco receberam. É o próprio espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óbolo que lhe caiu no coração. Né? Então Deus não retira aquilo que a gente já recebeu de conhecimento, de esclarecimento sobre a vida espiritual. Mas se nós temos o esclarecimento da vida espiritual, sabemos que necessitamos, para melhorar a nossa condição, necessitamos fazer o bem, necessitamos nos esforçar para melhorarmos, e nós não fazemos isso, nós então vamos acabar não aproveitando esta oportunidade que temos. Então, tomai dos vossos alados, lavrai os vossos corações, arrancai deles a erva nociva, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. É o que o Espírito, é a mensagem que o Espírito passa para nós. Então essa é a primeira mensagem que nos passa lá esse livro, essa passagem do Evangelho. Ah, botou lá a água. Deixa eu pegar aqui. Mas há uma segunda mensagem. Essa aí vai comportar mais comentários. Reconhece o cristão pelas suas obras. Isso aí é o Espírito Simeão.
que faz esse comentário, está no item 16 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma mensagem de 1863. E essa mensagem pequena aí, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Né? Não é todo mundo, portanto, que se diz, aí ó, somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai é que está nos céus. Por que muitos dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus? Essa é uma colocação que a gente pode fazer. Basta a gente chegar, quando desencarnar, no mundo espiritual e dizer assim, sou espírita e as portas vão se abrir para nós? Né? Será que isso é suficiente? Nós chegarmos e dizer, sou espírita, ou então, sou cristão, é suficiente? No livro A Vida Escreve, o Hilário Silva traz uma história que nos faz lembrar isso aí, ó. É desse livro aqui, ó, A Vida Escreve. Não sei se a capa ainda está assim, mas esse livro eu gosto muito de citar porque essas obras clássicas vão ficando aí em segundo plano, surge tanto lançamento editorial, né? E essa obra é muito interessante porque ela conta histórias. O Hilário Silva se detém em contar histórias para nós com fundo moral, como essa aqui, O Cartaz. Esse livro, a segunda parte é psicografada por Francisco Cândido Xavier e a primeira parte psicografada por Valdo Vieira. Se nós formos ler o livro sequencialmente e não soubermos disso, nós não vamos saber quem psicografou o quê. Né? Tamanha a presença do Espírito ali, a marca do Espírito nas historinhas que ele conta para nós. Então, O Cartaz. Decididamente o senhor não serve para o trabalho comercial. Desatende os que nos procuram, foge aos horários, discute sem razão, perde tempo e lança discórdia em casa. Era Frederico Figner, abnegado espírita e grande comerciante, que falava a empavonado rapaz à porta de conhecido cinema do Rio. Né? Então, o Frederico Figner, ele foi um espírita, do ponto de vista material e também do espiritual, mas vou me fixar no ponto de vista material, ele foi um homem rico. Né? Ele foi o fundador da Casa Edison, no Rio de Janeiro, que foi a que vendeu as primeiras eletrolas, na época em que o disco estava chegando no nosso país. Né? E ele ficou muito rico, Frederico Figner. Esse Frederico Figner também é aquele que, depois de desencarnado, escreve pela psicografia do Chico, aquela obra que todo mundo aqui já deve ter lido, mas que se não leu, deve ler, que é o Voltei, livro Voltei. É uma obra extraordinária, onde ele conta a chegada dele no mundo espiritual. E olha, ele foi um homem trabalhador da doutrina espírita. Ele realmente fez muito pelas camadas sociais mais pobres, principalmente ele sendo um homem rico. Né? E quando ele chega no mundo espiritual, apesar de tudo que ele tinha feito, foi presidente da Federação Espírita Brasileira, foi ele o responsável pela edição das primeiras obras do Chico. Ele é que acreditou no Parnaso de Além Túmulo e mandou que fosse impresso o Parnaso de Além Túmulo. Então, com todos os seus créditos espirituais, ele chega no mundo espiritual e a gente vê lá no livro Voltei que ele passa por algumas dificuldades. E no início do livro, no prefácio, ele deixa escapar uma expressão, se eu soubesse, eu teria feito muito mais do que fiz. Né? Então a gente sempre enfatiza que a gente deve procurar aproveitar todas as oportunidades de fazer o bem, porque tudo isso será contado em nosso favor. Né? Como disse a mensagem anterior, quanto mais nós soubermos, mais nós vamos receber. Né? Então é isso. Deus vai dar na proporção em que nós tivemos condições também de receber. Então é isso. Então ele estava lá estava conversando com um ex-empregado dele na porta de um cinema do Rio de Janeiro. E aí o empregado disse para ele, mas senhor Figner, não é possível, fui expulso de sua firma sem mais nem menos. E aí o Figner diz, expulso não. O senhor foi convidado a seguir sua vocação e está pago pelos serviços que nos prestou de conformidade com todos os seus direitos. E aí vem a frase que o rapaz vai dizer para ele, mas eu sou espírita,
lamentou-se o ex-empregado. Figner fitou o grande edifício junto ao qual conversavam e disse: meu amigo, o título é quase nada. Repare esse majestoso prédio. Desde a primeira pedra na base até a última no alto, tudo é harmonia e disciplina. Mas note o cartaz à porta do cinema. A presença dele aqui não altera coisa alguma. Então, Figner dá a mensagem para o rapaz. Não adianta nada a gente dizer, eu sou espírita, eu sou cristão. Como diz a mensagem lá, né? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. É necessário, portanto, que nós produzamos obras que nos façam dignos no mundo espiritual. Quem pode se enquadrar na mensagem da lição? Né? Essa é a pergunta que eu faço aí. E aí respondo: os que se dizendo cristãos só o são na aparência, pois não praticam os princípios cristãos, não cumprem o seu dever cristão. Né? Tem muita gente que é assim, que a gente conhece muita gente assim, que diz que pratica uma religião e, na verdade, não vivencia a religião. Há uma mensagem no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, logo no capítulo 2, chamado Ponto de Vista, onde Kardec, aí é Kardec falando para nós, chama a nossa atenção que, dependendo da forma como nós vivemos, nós seremos considerados materialistas ou não. Se a gente vive de forma material, né, a gente vive pensando só nas coisas materiais, a gente não arranja tempo para as coisas do espírito, a gente só se preocupa com as coisas materiais, nós não somos espíritas, na verdade nós somos materialistas. Para nós sermos espíritas, nós temos que viver de acordo com o que o Espiritismo diz que devemos fazer. Devemos ser, portanto, pessoas voltadas para o bem, praticando a caridade, porque fora da caridade não há salvação. Essa é a bandeira da doutrina espírita. Qual é a vontade do Pai que está nos céus? O que Ele quer para nós? Para que nós possamos ser reconhecidos verdadeiramente como cristãos, ou como espíritas, ou como cristãos espíritas, ou espíritas cristãos, se preferirem, que nos comportemos como verdadeiros cristãos. Isso é o Espírito que está respondendo, é o Simeão. E façamos o bem nos termos ensinados por Jesus. Isto é, sem esperar retribuição, não importando a qual religião pertençamos. Esse finalzinho amarelo aí é meu. Não importando a qual religião pertençamos. O importante não é a religião a que a gente pertence, a que a gente esteja associado, que a gente professe. O importante é fazermos o bem. Sobre isso, eu resolvi trazer do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, uma passagem no capítulo 11, muito interessante, que vai mostrar para nós que não é importante a religião que a gente professa. A gente pode até se dizer ateu, pode até se dizer materialista, mas se nós fizermos o bem, se nós agirmos de acordo com o receituário cristão, nós vamos colher as bênçãos que no mundo espiritual. Esse capítulo 11 aí, amigos novos, é um momento em que André Luiz com os seus amigos, eu falo ali, né? Eles estão vindos da casa transitória de Fabiano, porque esse livro ele tem uma primeira parte, até o capítulo 10, em que André Luiz e seus amigos estão na casa transitória de Fabiano, que é uma casa de assistência a espíritos encarnados que se situa no umbral. E é muito interessante essa casa transitória, porque ali a gente vê, né, as dificuldades por que passam esses nossos irmãos para socorrer aqueles espíritos mais necessitados. Há uma passagem em que eles estão próximos de uma região no mundo espiritual chamada o abismo. Né? Nós sabemos que existem várias regiões no mundo espiritual. Né? Não é como... não há uma região para onde todos nós vamos. Existe o abismo, existem as trevas, o umbral.
Né? Tem várias regiões. Aqui na crosta nós temos vários espíritos e temos regiões superiores. Então, nós temos aí, nesse momento, a casa transitória de Fabiana ela está perto do abismo e ela sofre uma tentativa de invasão lá por parte de espíritos muito sofredores. A gente vê que a casa tem uma série de defesas que são utilizadas para que os espíritos não possam tomar de assalto aquela casa transitória que está ali fazendo bem, que está ali resgatando os que já têm condições. É um livro interessantíssimo. Recomendo a todos, não apenas a leitura, mas sobretudo o estudo. Né? Então, ao momento em que eles saem da casa transitória de Fabiano, e eles vão para a crosta, eles vêm, melhor dizendo, para a crosta, já que nós estamos na crosta. Eles vêm para a crosta, André Luiz e alguns de seus amigos, para justamente ter lições junto a espíritos que estão prestes a desencarnar. Então são 5 espíritos, 5 companheiros encarnados em vias de desencarnar. O Dimas, Fábio, Albina, Cavalcante e Adelaide. E a gente estudando um pouquinho de cada um deles, nós vamos confirmar aquela afirmativa que foi feita anteriormente, de que não depende de religião a gente chegar a uma condição melhor ou pior no mundo espiritual. Porque a gente dizer que professa uma religião, mas não viver de acordo com a religião, não significa nada. É só o rótulo. É por isso que está dito lá. Não basta dizer, Senhor, Senhor, que nós não vamos chegar ao reino dos céus. Que nós não vamos chegar ao mundo espiritual em boas condições. É isso que a mensagem quer passar para nós. Então eu fiz um pequeno resumo de cada um deles. Pincei no livro algumas características de cada um desses companheiros. O primeiro deles é o Dimas. O Dimas é um médium espírita. Ele é humilde, né? Mora em uma casa humilde, numa região distante do centro da cidade, do centro urbano. Sobre ele tem esse trechinho aí, ó. Veio de nossa colônia espiritual. Essa colônia espiritual aí é nosso lar. Porque é o instrutor do André Luiz, falando para ele, André Luiz. É o Jerônimo, que é o instrutor dele nesse momento, falando para o André Luiz. Veio de nossa colônia espiritual há pouco mais de meio século. Então o Dimas tem pouco mais de 50 anos de idade. Consagrando-se à tarefa obscura para melhor atender aos divinos desígnios. Desenvolveu faculdades mediúnicas apreciáveis, colocando-se a serviço dos necessitados e sofredores. Então o Dimas ele veio de nosso lar, viveu humildemente, numa região retirada do centro urbano do Rio de Janeiro. Eles estão na cidade do Rio de Janeiro. Então, essa região qual seria? Não sei, alguma região distante. Nessa época, aí talvez lá, Campo Grande, Santa Cruz, aquelas regiões, talvez até Jacarepaguá, né? Porque o livro anterior é 65, eu não sei que região distante é essa. Né? Então, ele viveu numa região distante, viveu humildemente, foi médium abnegado e, com as suas faculdades mediúnicas, ele estava sempre a serviço dos necessitados e sofredores. Então ele fez todo o bem que estava ao seu alcance com a faculdade de que dispunha. É o Dimas, portanto. Bom, seguindo o livro, diz assim, cerrou os olhos do corpo, eles estavam visitando o Dimas. E aí o Dimas fecha os olhos, cerrou os olhos do corpo, enxergou-nos com a visão da alma e animou-se sorrindo. O enfraquecimento físico atingira o ápice e Dimas conseguia deixar o aparelho corporal, de certo modo, com extraordinária facilidade. Né? Então o Dimas ele estava tão preparado pelas atividades que ele tinha desempenhado, ele estava tão preparado para o momento do desencarne, que bastou ele fechar os olhos e ele viu o André Luiz e os seus amigos. E ficou feliz. Ele sabia que estava a um passo da desencarnação. A desencarnação não o assustava. Ele estava pronto para regressar ao mundo espiritual. Ele estava enxergando os amigos espirituais. A gente tem relatos disso, inclusive, do próprio Chico. Que em vários momentos, as pessoas chegavam para visitar o Chico
E o Chico perguntava assim para ele: desculpe, meu irmão, mas você está encarnado ou está desencarnado? Né? Ele não conseguia muitas vezes distinguir se a pessoa estava encarnada ou desencarnada. Tal era a facilidade com que ele conversava com os espíritos. Então, Dimas é um desses médiuns abnegados que fez da sua atividade mediúnica a sua ponte de luz para o mundo espiritual. Dimas, médium espírita. Tá? Esse aí, portanto, cumpriu a sua finalidade. Então vejam vocês que se nós somos espíritas, somos médiuns, dedicados como o Dimas é dedicado, nós estamos no caminho certo. Né? Deus não espera de nós que a gente faça coisas mirabolantes. Espera que nós façamos o que está ao nosso alcance. O segundo personagem é o Fábio. É espírita também, mas reside em bairro menos populoso. Reside em bairro menos populoso. Menos populoso em relação ao centro do Rio de Janeiro. Sobre o Dimas diz o texto o seguinte: sempre colaborou com dedicação nas obras do bem. Não é médium com tarefa na acepção vulgar do termo. O que significa isso? Não é médium na acepção vulgar do termo. É que nós estamos habituados a chamar de médiuns apenas aqueles que têm uma mediunidade dinâmica, apenas aqueles que têm uma faculdade mediúnica que permita transmitir ou sentir a presença dos espíritos. Médium psicofônico, médium psicográfico, né? Mas existem médiuns estáticos. Todos nós somos médiuns. O médium estático é aquele que não sente absolutamente nada, mas que recebe intuições, recebe, portanto, influências espirituais, e ele não tem como discernir o que é dele e o que é do espírito. Então, o Fábio é desses aí. Ele é um médium estático. É, porém, homem equilibrado. Vejam vocês que não é necessário ser médium. A lição aqui é essa. Que o André Luiz está querendo mostrar para nós, que não é necessário ser médium, dedicado, como o Dimas, para nós chegarmos numa boa condição espiritual. O Fábio não é médium, como o Dimas, não é médium na acepção vulgar do tema. É, porém, homem equilibrado, amante da meditação e da espiritualidade superior. Em razão disso, desde a juventude, tornou-se excelente ministrador de energias magnéticas, colaborando conosco em relevantes serviços de assistência oculta. Então, um homem de boa vontade, que acredita na vida espiritual, que sempre colaborou com os espíritos, embora não tivesse essa relação que o Dimas tinha com os espíritos, essa facilidade de comunicação. Ele tinha consciência do mundo espiritual. Vários mentores de nossa colônia espiritual, portanto de nosso lar, têm em alta conta o seu concurso. Então essa boa vontade dele em se fazer instrumento da espiritualidade faz com que ele seja benquisto pelos amigos espirituais. Há muitos anos que se consagra ao estudo das questões transcendentes da alma e formou-se na academia do esforço próprio, a fim de ser-nos útil. Livre de sectarismo, infenso às paixões e amante do dever, nosso irmão Fábio instituiu desde os primeiros dias de matrimônio o culto doméstico da fé viva. Quer dizer, desde os primeiros momentos que ele se casou, ele instituiu no seu lar o culto do Evangelho, preparando a esposa, os filhinhos e outros familiares no esclarecimento dos problemas essenciais da compreensão da vida eterna. Em virtude da perseverança no bem, que lhe caracterizou as atitudes, sua libertação seria agradável e natural. Soube viver bem para bem morrer. Né? Então não precisa ser médium. Esse companheiro não precisa ser médium dinâmico. Né? O Fábio não era médium dinâmico, mas ele soube viver bem. Ele soube ser instrumento. Ele soube preparar a sua família. Inclusive, nesse capítulo aí, há um diálogo do Fábio com os filhos. Ele tem 2 filhos. E ele falando para os filhos que ele vai partir para o mundo espiritual, mas dizendo que eles devem cuidar da mãe. Quer dizer, os filhos já estão preparados, porque ele, durante a vida toda dele de casado, né,
de pai, a vida familiar dele, ele preparou toda a família para a vida espiritual. Então esse é o Fábio, é o segundo. Terceiro é a Albina. Vejam lá, a Albina já não é espírita, já não é médium. A Albina é evangélica. Mora em confortável apartamento em moderno edifício de elegante bairro. Receberá moratória de alguns meses em face dos relevantes serviços que presta. Vejam vocês, nós percebemos aí, talvez esse seja o objetivo da lição, que não há necessidade também da gente viver na pobreza, que a gente viver com extrema dificuldade, porque ela vive bem, viveu bem, está vivendo bem, num bairro elegante, numa situação confortável do ponto de vista material. Olha o que dizem os espíritos sobre a Albina. Filiada a organizações superiores de nossa colônia espiritual, tem inúmeros admiradores em nossa esfera de ação, pelo muito que vem fazendo na esfera do Evangelho. Permanece presentemente em serviço nos círculos evangélicos protestantes. Fez profissão de fé na igreja presbiteriana e, viúva desde cedo, consagrou-se ao labor educativo, formando a infância e a juventude no ideal cristão. O Fábio, ele fazia o culto do lar só no âmbito da sua família. A Albina não, a Albina já vai além. Ela já é evangelizadora. Ela já procura fazer com que a infância e a juventude da igreja presbiteriana, onde ele se concentrou, tenha noção da vida espiritual, né? Porque os nossos irmãos evangélicos, os nossos irmãos católicos, eles também admitem a vida espiritual. Não da forma como nós admitimos, mas admitem a vida espiritual. Isso também já é um consolo, já é uma conquista para o espírito. Então, ela tem créditos espirituais grandes. Créditos espirituais grandes. Bom, a Albina. Portanto, uma companheira que é evangélica, presbiteriana. O quarto companheiro que eles visitam é o Cavalcante, que é católico, está internado como indigente em hospital público. É virtuoso católico romano, espírito abnegado e valoroso no serviço do bem ao próximo. Veio de nossa colônia, também veio de nosso lar. Há mais de 60 anos, e possui grandes círculos de amigos pelos seus dotes morais. Sua existência, cheia de belos sacrifícios, fala ao coração. Aqui se encontra, junto aos filhos da indigência, abandonado da parentela em virtude de suas ideias de renúncia às riquezas materiais. O Cavalcante é tão apaixonado pelos ensinamentos que ele carrega, né, do tempo que ele tinha, que ele veio lá de nosso lar, né, que ele pregou junto aos seus familiares que abrissem mão da riqueza, e por isso taxaram ele de perturbado, e ele acaba ficando numa situação que é colocado como indigente num hospital público. Mas não se acha desamparado pela divina misericórdia. Nada percebia de nossa presença ali, verificando que ele, apesar das elevadas qualidades morais que lhes ornavam o caráter, não possuía bastante educação religiosa para o intercâmbio desejável. Então, ele foi defensor do desprendimento dos bens terrenos, mas ele não se preparou para esse momento da volta ao mundo espiritual. E aí o André Luiz fala exatamente isso. A deficiência de educação da fé, ainda mesmo nos caracteres mais admiráveis, origina deploráveis desequilíbrios na alma em circunstâncias como esta. Quer dizer, a deficiência desta educação que ele não fez estava prejudicando esse momento de retorno ao mundo espiritual. Mas ele não estava desamparado. Finalmente, a Adelaide é a quinta integrante desse grupo que eles vão visitar. Todos 5 estão prestes a se encarnar. A Adelaide também é espírita, também é médium, é diretora de uma instituição assistencial, é um orfanato que é dirigido por ela, e é assistida por vários espíritos, dentre os quais
Bezerra de Menezes. Ora, vejam só, patamar da Adelaide, então, né? Ela não é simplesmente espírita e médium. Ela, além de tudo, ela se dedica a dirigir um orfanato. E aí o André Luiz recebe a seguinte informação: Adelaide não dará trabalho. O que é isso, não dará trabalho? Vai desencarnar tranquilamente, né? Vai desencarnar sem dificuldade. Porque, na verdade, o André Luiz e seus amigos estão lá para ajudar no desligamento desses companheiros que vão retornar ao mundo espiritual. Dos 5, a Adelaide é a que vai dar menos trabalho. O Ministério Mediúnico, olha só, ela é médium, quer dizer, o Ministério Mediúnico, o serviço incessante em benefício dos enfermos, o amparo materno aos órfãos nesta casa de paz, aliás aos profundos desgostos e duras pedradas que constituem abençoado ônus das missões do bem, prepararam-lhe a alma para esta hora. Aí, o roteiro está aí. Quem quiser ser como Adelaide, né, desencarnar como Adelaide, com os créditos que Adelaide tem, é só fazer o que ela fazia. Além de se dedicar à mediunidade, com todas as possibilidades que a mediunidade nos oferece, de assistência às pessoas e aos espíritos, que se comunicam também por intermédio dos médiuns, né? Serviço incessante em benefício dos enfermos, amparo aos órfãos, né? E segurar os desgostos profundos que todos os dirigentes de casas espíritas, sejam elas orfanatos ou não, acabam sofrendo, né? Os dirigentes, de uma maneira geral, são alvo das críticas de todos os dirigidos. Isso em qualquer casa espírita, né? Na casa lá da Adelaide e em qualquer casa espírita. Qualquer coisa que não vai bem, a culpa é de um dirigente espírita. Qualquer coisa que aconteça aqui na casa, quem é que a gente responsabiliza logo de cara, em primeiro lugar? Quem é o responsável? Primeiro o Gilberto, que é o mais velho, e depois o Gilson, né, que é o mais novo. Não é verdade? Então é isso. É se submeter como eles se submetem, eles estão no bom caminho, né? Nós estamos apenas criticando muitas vezes o trabalho deles, estamos apenas fortalecendo a situação deles espiritual, né? É o que está dito ali, ó. Bom, como então se reconhece o verdadeiro cristão? Adelaide. Adelaide é o verdadeiro cristão. Se a gente for olhar, é isso. Adelaide. Mas vamos ver o que nos diz o Espírito Simeão. Pelas suas atitudes em relação ao próximo, pelas obras que pratica e pela sua vivência real dos ensinamentos do Cristo. É o que Adelaide fez e é o que todos nós devemos buscar fazer, né? Nossas atitudes em relação ao próximo, nós sabemos que devemos fazer a caridade, caridade moral, caridade material, a prática da caridade é essencial para nós, né? E devemos praticar obras que nos habilitem a uma existência melhor no mundo espiritual. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Nem uma árvore má pode dar frutos bons. Passagem citada lá pelo Simeão. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do mestre essas palavras, diz o Simeão. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que se hão de agrupar em torno dela. Isso é o Simeão falando para nós nessa mensagem do Evangelho. E eu referi ali árvore possante porque eu quero falar sobre ela. Por que o cristianismo, sendo essa árvore possante, não conseguiu ainda implantar-se totalmente na terra? Né? Se o cristianismo é essa árvore possante, por que não está presente em toda a terra? Nós sabemos hoje que o cristianismo, embora seja dominante no mundo ocidental, ele não é, nem de perto, a religião mais seguida no mundo, né? Nós temos religiões com um número muito maior de seguidores, né? O hinduísmo, o islamismo, aquelas religiões orientais, até pelo número de habitantes que existe no Oriente,
tem um número muito maior de seguidores do que o cristianismo. Por que o cristianismo não se espalhou pelo mundo? Muita gente pensa que o espiritismo vai ser a religião do futuro. Nunca Kardec falou isso, nem nenhum espírito, pelo menos que eu conheça, falou isso. Quem definiu muito bem essa questão foi Leon Denis, que disse que o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Não significa que todas as religiões se tornarão espíritas, mas vão aos poucos absorver princípios que são básicos na doutrina espírita. O princípio da reencarnação, por exemplo, que é básico para nós e que muitas religiões não aceitam ainda. Então, responde o Simeão, a árvore é boa sempre, quer dizer, o cristianismo é sempre bom. Porém, maus são os jardineiros. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na. Tornados estéreis, seus ramos não dão maus frutos, porque nenhum mais produzem. Então o cristianismo ele também não se expandiu da forma como deveria, porque as ideias personalistas fizeram com que ele fosse sendo alterado. No livro A Caminho da Luz, tem uma passagem interessante sobre Maomé. E a gente fica sabendo que Maomé era um espírito que tinha a missão de vir consolidar o cristianismo, novamente o cristianismo primitivo, aquele cristianismo da época de Jesus, que já começava a ficar deturpado o cristianismo, justamente por essa atividade de cada um querer, de cada um que assumia, vamos dizer assim, a posição de líder religioso do cristianismo, começava a mudar os postulados básicos do cristianismo. E Maomé veio com essa missão. Mas Maomé, infelizmente, não conseguiu realizar a missão que lhe tinha sido atribuída. Ele falhou na sua missão e acabou criando uma outra religião, que é o islamismo, que, embora tenha muitos princípios cristãos, é completamente diferente hoje do nosso cristianismo. Né? E é a religião que se espalhou lá pelo Oriente. Né? Então, por isso é que o cristianismo não se espalhou pelo mundo todo também. Né? Cada espírito se afirma bem ou mal, aproveitando as criações do excesso Pai para subir à luz, ou delas abusando para descer às trevas. Aí é uma passagem de Emmanuel, está no livro O Espírito da Verdade, quer dizer, exercício do livre-arbítrio. Cada espírito pode fazer o bem ou o mal. Pode aproveitar as criações de Deus para fazer o bem, né? Subir à luz, ou abusar das criações e descer às trevas. O que devemos fazer então para que a árvore do cristianismo floresça? Essa é a última pergunta. E aí responde o nosso Simeão. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou, vos concita a tratá-la com amor, que ainda vereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai tal como Cristo, conservai-a tal como Cristo vô-la entregou. Não a mutileis, ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Então é isso. É nós pegarmos aquele cristianismo primitivo, aquele cristianismo verdadeiro que nos foi trazido por Cristo e, então, empregarmos os nossos esforços em vivenciar esse cristianismo que nos foi apresentado por Jesus e que a doutrina espírita veio reviver. Esse é o papel da doutrina espírita, reviver aquela doutrina de Jesus, tal como Jesus a trouxe. Uma reflexão de Emmanuel: somente as obras que fizemos em nome do Pai é que serão marcos indeléveis de nosso caminho a testificarem de nós. Somente o que a gente fizer, portanto, somente as nossas obras é que vão fazer com que nós estejamos numa situação melhor no mundo espiritual. Para encerrar aí alguns pensamentos de Leon Tolstói, gosto muito desse autor russo, né? Escreveu quando estava encarnado, esses pensamentos aí. Né? Não é só espírito, gente, que escreve bons pensamentos, que nos traz boas obras.
que nos traz boas reflexões. Muitos encarnados nos trazem boas reflexões. Leon Tolstói é um deles, né? Ele, inclusive, tem uma passagem na sua vida da qual ele se arrepende, que é aquele romance Ana Karenina, onde no final, vocês não leram, se vão ler, já ficam sabendo o final. A Ana Karenina, no final, ela se suicida, né? E ele não se perdoou por ter colocado esse final, porque ele é um autor muito, influenciava muito na sua época, e muitas jovens, seguindo o exemplo de Ana Karenina, se suicidou. Então, através da mediunidade de Ivone Pereira, o nosso Leon Tolstói veio no livro, acho que é Sublimação o nome do livro. Se eu estiver errado, é Sublimação, né? No livro Sublimação, o Leon Tolstói faz essa observação que eu estou fazendo, né? Que ele se arrependia de ter feito essa apologia do suicídio e que ele agora vinha, através de Sublimação, ele vinha falar realmente das consequências do suicídio e tentar consertar aquilo que ele tinha feito quando encarnado. Então, um espírito dessa magnitude, realmente um homem admirável. E ele diz lá, ó, não é possível ser bom pela metade, né? A gente tem que ser realmente bom, né? Nós não podemos abnegar da bondade e fazer a bondade pela metade, temos que fazer integralmente. O mal não pode vencer o mal, só o bem pode fazê-lo. Isso é uma boa reflexão para nós, estamos em véspera de manifestações populares, então é bom a gente colocar isso na cabeça. O mal não pode vencer o mal, só o bem vence o mal. A alegria de fazer o bem é a única felicidade verdadeira. E o último pensamento dele, a condição essencial para a felicidade é ser humano e dedicado ao trabalho. Então, trabalhando, gente, essa é a mensagem que nós queremos deixar aqui nessa noite. Temos que fazer o bem. Fazer o bem como? Trabalhando. Trabalhando na seara espírita, trabalhando onde quer que estejamos, divulgando a doutrina e, sobretudo, vivenciando a doutrina. Esse é o nosso desafio. É difícil pra caramba, eu falo por mim. Eu tenho muita dificuldade às vezes, porque às vezes a minha impulsividade que eu trago de outras encarnações, que ainda está bem viva dentro de mim, chega primeiro do que a minha vontade de conter a impulsividade. É? Então, tá vendo só? É isso aí. Esse às vezes foi uma forma branda de eu me colocar. Na verdade, está dentro de nós, né? E a gente tem uma enorme dificuldade de vencer o homem velho que nós somos ainda. Agora duplamente velho, não é verdade? Então é isso, meus irmãos. Muita paz para todos, que a gente possa aproveitar as lições que os Espíritos Amigos nos trouxeram nesta noite.